Nossa mensagem de hoje é mais de um século de falsas profecias. Quando Jesus foi interrogado pelos seus discípulos a respeito dos sinais característicos que deveriam ocorrer por ocasião da sua volta, no capítulo 24 de Mateus, ele começa a descrever os sinais que iriam se dar e, dentre eles, destacou o surgimento de falsos profetas. E nós estamos vivendo num ambiente ou num tempo que caracteriza essa situação. E para então comprovar dentro da nossa pregação, o estudo desta manhã, perguntamos a você já ouviu falar de uma organização religiosa, de o canal de comunicação de Deus com os homens? Uma expressão muito simpática, o canal de comunicação de Deus com os homens. E é de se perguntar, então, que tipo de organização é esta que consegue manter um tipo de correspondência celestial, de comunicação com Deus a qualquer momento que quiser? Essa organização, ela tem se caracterizado, embora este título simpático, canal de comunicação de Deus com os homens, ela tem se notabilizado por suas falsas profetas, ou falsas profecias, e chama-se a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então, durante a existência de vida religiosa, fundada esta organização nos Estados Unidos, pelos idos de 1877, nós temos então uma lista de publicações da Sociedade Torre de Vigia, onde afirma dogmaticamente que os cristãos iriam para o céu em 1878, dentro de uma característica que nós chamamos o arrebatamento da igreja. Os autores não estavam dispostos a admitir que os cálculos da sua profecia pudessem estar errados nem sequer um ano. Mas o fundador da Sociedade Torre de Vigia, Charles Taze Russell, não desistia facilmente. Ele tinha a certeza de que os santos seriam arrebatados em 1881, já uma data diferente. Mais tarde, esse cidadão, que era o fundador da Sociedade Torre de Vigia, calculou, baseado no comprimento dos corredores da grande pirâmide de Gizé, no Egito, que eles seriam arrebatados em 1910. E a velha data para o fim do mundo, 1914, tornou-se um último recurso. As impressionantes profecias de Russell também não o ajudaram. Nesta altura, Russell tinha predito paz para 1914, tinha predito que a Grande Guerra Europeia, que se estava esperando há muito tempo, devia acabar nesse ano. E em 1916, Russell foi descansar para debaixo da pirâmide no Egito, que colocaram no seu túmulo, mas o seu sucessor, John Rutherford, não deixou seus créditos de falso profeta em mãos alheias. Segundo o presidente Rutherford, em 1918, os membros das igrejas seriam mortos aos milhões. Em 1920, ocorreria anarquia a nível mundial. A data mais importante de todas as já indicadas era 1925. Nessa data, os homens de Deus do passado, considerados patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel e outros líderes conhecidos na Bíblia Sagrada, iriam ressuscitar e construir uma casa para
a chegada desses homens eminentes mencionados na Bíblia que iam agir aqui na Terra durante o milênio. Então, não é preciso dizer que a casa ainda está lá nos Estados Unidos. Em 1942, a casa foi passada para terceiros e assim as profecias continuaram predizendo futuros, mas nada de se cumprir o que havia sido profetizado. Depois de a França ter caído em poder da Alemanha em 1940, o juiz Rutherford declarou que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, hoje chamada, também cairia em poder dos nazistas, dos alemães que estavam em guerra. No ano seguinte, segundo ele, só faltavam alguns meses para o Armagedon, a grande batalha que será o final da humanidade. Nesta altura, a Sociedade Torre de Vigia também disse que o homem nunca poderia sair da atmosfera da Terra utilizando foguetões. Também disse mais tarde que os biólogos estavam tão longe de provar a evolução como o homem estava longe de aterrar na Lua. E talvez tenhamos finalmente encontrado uma profecia que eles acertaram, de o homem aterrar ou pousar na Lua. Em 1942, os líderes da Sociedade Torre de Vigia perceberam-se de que, como era previsível, a Segunda Guerra também acabaria. E na brochura conhecida Paz Pode Durar? Eles responderam não à pergunta feita no título, mas a paz seria muito breve. Portanto, não é de admirar que o que se seguiu tenha sido um período que é dos mais longos períodos da história, sem grandes guerras. Toda a gente sabe o que aconteceu em 1975, que teria sido o tempo certo para Deus acabar com o mundo, se ele se chamasse Fred Franz. A Guerra Fria inspirou os profetas da Sociedade de Torres de Vigia a fazerem numerosas profecias, e em 1991, a União Soviética, hoje conhecida como Rússia, o Rei do Norte de Daniel 11, segundo a interpretação das TJs, deixou de existir, apesar do fato da sociedade ter predito que essa nação invadiria país após país até o fim. O fato é que a Sociedade Torre de Vigia compreendia que esta profecia também era, segundo as TJs, uma prova de que elas eram as únicas com sabedoria. E os governantes mundiais deviam tomar atenção à Sociedade Torre de Vigia com relação às suas predições, que era uma excelente bússola para avaliar acontecimentos mundiais, desde que se perceba que está a apontar para o sul. Se alguém se interrogasse por que é que as TJs não são autorizadas pelos seus líderes a jogar na loteria nem a fazer apostas, esta lista mostra por quê. Elas nunca conseguiram acertar em nada, nem que tivesse 1 milhão de anos para tentar. Então aí está uma situação que é considerada um alerta para o ano que se inicia, porque está sendo programado profeticamente agora para o ano de 1032, agora 2032, é o próximo ano, uma nova data para o Armagedon. Então, essa data já foi publicada em Sentinela deste ano que está findando, e há já aquela corrida para prevenir o povo que 2032 está aí para uma nova situação. Não, 2032.
Então nós temos aqui esse aviso a dar aos nossos ouvintes, que você fique tranquilo, porque, ora, diante de tantas datas que falharam, olha o Armagedon, a guerra catastrófica que vai se abater sobre o mundo inteiro, só vão sobrar vivos as testemunhas de Jeová, que nos seus livros fazem figuras bonitas de um paraíso terrestre, marido, mulher, crianças pequenas passeando, animais bravios já domados, e estando ali um paraíso na terra, como se costuma dizer. E isso empolga muitas pessoas que ouvem, só que elas não sabem de um passado triste, vergonhoso até, no sentido de que tenham feito tantas profecias e nenhuma delas tenha sido correta, que o acontecimento tenha se dado, e logo acontecimentos futuros também é para se pôr um pé atrás, porque a característica de Jesus dos últimos dias é que surgiriam falsos profetas. Então tenhamos cuidado. Agora quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que a Bíblia é um livro de profecias corretas. Quando você lê em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, é porque estamos dizendo que os homens que foram usados por Deus, os profetas que foram usados por Deus para fazer profecias futuras, todos eles acertaram naquela profecia determinada. Imagine o nascimento de Jesus, profetizado para ocorrer numa cidade que era praticamente uma vila, conforme o livro de Miqueias, a cidade de Belém. E ali então Jesus nasceu numa manjedoura, porque Maria saíra do seu lugar lá de Nazaré para viajar em cima de um animal, talvez, num estado grávida, e chegou ali os dias em que ela deu à luz, não tinha lugar nas hospedarias, e Jesus foi nascer numa estrebaria, numa manjedoura. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Então, a palavra de Deus é uma bússola para nós. Estejamos ligados à palavra de Deus, mas tenhamos cuidados com interpretações impróprias que levam a pessoa a uma decepção. E assim, aguardamos então, com muita certeza, o chamado arrebatamento da igreja, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando Jesus voltará para levar a sua igreja. E assim a sua igreja vai se retirar durante um período de tempo que vai se iniciar uma grande tribulação. É chamada exatamente grande tribulação, conforme o registro no livro do Apocalipse. Mas isso é mais conhecido na Bíblia Sagrada para aqueles que estão aguardando a volta de Cristo. Porque quando Jesus foi interrogado a respeito dos sinais da sua vinda, ele falou de sinais evidentes, e nós estamos anotando sinais que deveriam ocorrer antes da sua volta, não posteriormente. E estes sinais estão aí diante de nós e aguardamos então. Não temos autorização bíblica para fixar datas. É obra reservada de Deus e nós não temos esse conhecimento. Como o próprio Jesus chegou a dizer, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, pessoas que vão além do que está escrito, passam indicando datas e caem, então, numa situação de tragédia, porque são resultado de profecias falsas. Que Deus nos abençoe e fiquemos agora preparados para o ano que se inicia e tenhamos muito cuidado, sempre estudando a Bíblia Sagrada, para que não venhamos a cair em erros
que para nós são prejudiciais e decepcionantes.